Então, vamos lá. Bom dia, novamente. Vamos para mais uma aula de produção textual com as turmas 800 e 801. Bom, primeiramente, pessoal, tem alguns alunos aí, alguns alunos não, no caso, só o Pedro, que é a primeira, eu acredito que é a primeira aula de produção textual que ele participa, né? E voltando a falar com vocês, eu solicito que vocês mantenham a câmera ligada, tá? O áudio desligado. Só quando for falar, tirar dúvida, né? Aí vocês liguem, tá bom? Mas é para deixar a câmera ligada. Pegar minha água aqui. Outra coisinha. Gostaria de saber quem fez a atividade da última aula que eu pedi. Atividade 2 do texto dramático. Quem fez? Fez Ana. Fez Diego, Isabelle, Matheus. Não fizeram? Vou puxar a orelha de vocês, hein? Deixei lá disponibilizado no grupo desde a semana passada para vocês fazer atividade 2 e atividade 3, que é uma proposta de produção de texto, tá? Bom dia, Maria Paula, tudo bem? Então, vamos lá. Já peguem lá a apostila. Eu vou compartilhar, mas antes, deixa eu fazer aqui uma chamada rapidinho. Pedro. Pedro, tá aí? Tô sim. Tá ouvindo bem? Você tá bem, Pedro? Sim. Ah, que bom. Bom revê-lo, tá? Tá bom. Vamos lá. Diego. Isabelle. Eu tô aqui. Uhum. Bom dia, Marcele. Marcele, Isabelle. Ana Beatriz, Wallace, Maria Paula, Marcele. Matheus. Eu. Show. Luiz Guilherme também. Luiz Guilherme, você é a primeira aula de produção de texto que você participa? Luiz Guilherme. Luiz Guilherme Lopes Loyola, você é a primeira aula? Não, você não, já participou. Já tá aqui. Você tá me ouvindo, Luiz Guilherme? Dá um oi, liga essa câmera, por favor. Tá com algum problema na câmera? Que não tá ligando? Jorge matando um mosquito. Entendi. Tu viu SBP, professor, ali na mão do Jorge? Oi? SBP na mão do Jorge. Na mão do Jorge? O Jorge foi ali, acho que ele foi limpar o machucado, não sei. Não, eu fui ali limpar o machucado no braço, né? O Jorge matou quantos mosquitos? Ah, tá. Você caiu? Machucou? Eu caí em cima de uma lixeira de plástico. Aí quebrou a lixeira e o meu braço. Meu Deus do céu. Mas tá bem, né? Importante que tá vivo. Olha, Carlessandra Barbosa. Seja bem-vinda. Eu acho que ela nunca fez essa aula. Ela já participou, sim, Fábio Arthur. Tô gostando de ver alunos que não estavam entrando agora
estão participando. Fábio Arthur, tudo bem? Bom dia. Você é a primeira aula, né, desse ano de produção? Cadê você? Sim, sou. É? Tá tudo bem com você? Tudo com a senhora? Tô bem, graças a Deus. Feliz em revê-lo. Você também, Carla? Você acha que já participou de algumas aulas no começo, não foi? No iniciozinho? Sim. Isso. Então, galerinha, vamos lá iniciar, porque como todos já sabem, são 60 minutos de aula, né? E esses 60 minutos são preciosos que passam voando. Deixa eu falar com vocês. Aqueles alunos, né, que não estavam entrando nas aulas, mas olham, né, o grupo e todos os exercícios que são corrigidos, são disponibilizados em aula, fica lá no grupo. Então, eu acredito que, mesmo que vocês não estão participando, né, da live, da aula, vocês depois pegam as atividades, né, corrigidas para conferir com a apostila de vocês. Nós paramos na última aula, finalizamos a atividade 1, né, do texto dramático. Essa apostila de agosto, nós estamos trabalhando com gênero dramático, né, ou texto teatral, que é a mesma coisa. Tá? Esse gênero narrativo, né, que conta teatro, Alto de Natal, né? E ficou para casa atividade 2. Tá? Atividade 2 e atividade 3 é uma proposta de texto. Vocês irão produzir um texto. Vou compartilhar aqui a nossa apostila. Vamos lá. Aí paramos aqui, na atividade 2. Peraí que tem alguém. Bom dia, Ana Júlia, tudo bem? Vamos lá. Ó, atividade 2. A atividade 2, ela vai, né, tá fazendo referência às questões de 8 a 12. Bom dia, Renan, tudo bem? Quem chegou agora já vai lá na atividade 2, tá? Texto dramático. Já vamos iniciar a correção. Número 8. Todos estão com a apostila em mãos? Sim? Então vamos lá, vamos seguir. Aí, Só falta achar matéria. Oi? Só falta achar matéria. Ah, tá. Português 2. Quando achar, dá um ok. Ok. Ok? Todos acharam? Sim? Tem alguém que está sem apostila? Deixa eu falar com vocês mais um aviso aqui. A partir do mês que vem, setembro, né? Não sei a data específica ainda, mas acredito que na primeira semana de setembro vocês terão novamente uma avaliação diagnóstica, né? Com os assuntos abordados entre junho, julho e agosto. Inclusive, essa semana é a semana de reunião com os pais, né? Isso vai estar sendo disponibilizado tudo na reunião. A questão das aulas online, das apostila, da avaliação diagnóstica, tá bom? Aí, qualquer dúvida, peça para o responsável de vocês perguntarem lá na aula, vai ser com a direção. Bom, professora, então... uma pergunta. Sim. Qual revisão que você vai postar? Você sabe qual vai ser... o que a gente vai ter que consultar para fazer a prova? Você vai ter que estudar junho, julho e agosto. Na prova. Os 3 meses. Mas não pode consultar na prova, né? Não, a prova não. Vocês irão estudar, né? Os conteúdos, na verdade, são poucos, né? No máximo 2 conteúdos por apostila. São 3 meses, junho, julho e agosto. Aí vocês irão estudar, né? No 8º ano, foi trabalhado... Deixa eu só... Eu anotei aqui, peraí.
No 8º ano foi trabalhado crônica, né? Conto e o texto dramático. Basicamente foram esses textos trabalhados. Aí vocês irão estudar pelas apostilas, as 3 últimas apostilas, né? O conteúdo, as atividades, os exercícios extras de fixação, tá? Vai cair só isso, o que foi abordado de junho a agosto. Tá bom, Vinícius? Professora. Vamos lá, então. Professora. Oi? É que na minha apostila não tem a sua matéria. Não? Não. Como assim? É a segunda matéria, Renan. Dá uma olhadinha aí. Depois de português 1. É português 2, é português 2 que tá escrito. Isso. Não tá produção textual, não. Português 2. A minha veio faltando a de geografia. Deem uma olhada aí, tá? Por quê? Aconteceu realmente, acho que foi Depois de geografia. português 1 e antes de matemática. Aconteceu, acho que na disciplina de geografia, alguns alunos vieram faltando mesmo a apostila. Mas dei uma olhada aí. Até agora ninguém reclamou que tá faltando produção, mas dá uma olhada. Prof, já vou ligar a câmera, tá? Tá. Podemos? Para não perder tempo? Vamos lá, então. Conseguiu? Conseguiu, Renan? Consegui. Tá. Então, vamos lá. Olha, eu vou solicitar para que um aluno faça a leitura, tá? Do texto. Mas antes eu vou ler o enunciado aqui. O texto a seguir é um fragmento do Alto da Compadecida, de Ariano Suassuna. Uma peça teatral de fundo popular e religioso. O trecho faz parte da cena do julgamento, na qual as personagens, após a morte, aguardam uma decisão quanto ao seu futuro. O eu courado que as recebe manda o demônio levá-la para o inferno. As personagens, aos gritos, resistem. Repentinamente, João Grilo, falando bem alto, diz que tem direito a um julgamento. As outras personagens o apoiam. Nesse momento, pancadas de sino começam a soar. O eu corado fica agitado. Bom, aqui está falando uma explicação do que vai ser falado no Alto da Compadecida. Oi. Professora, tem um aluno querendo entrar, chamado Igor. Peraí. Oi, Igor, bom dia, tudo bem? Outra coisinha, outro lembretezinho, pessoal, porque vocês sabem que tem 10 minutinhos de tolerância, tá bom? Então, vamos procurar entrar nesse horário de 10 minutinhos de tolerância para não atrapalhar a aula. Acabou agora esses 10 minutos. Isso aí. Por quê? Na aula pela manhã, ainda mais nas primeiras aulas, tem aluno entrando 8h20, 8h30, ou seja, atrapalha, porque o professor já está na metade da aula, né, já explicando, compartilhando, e quando o professor compartilha, ou o professor, outra pessoa, está fazendo compartilhamento de tela, precisa sair, não visualiza quem está pedindo autorização para entrar na sala. Então, atrapalha, tem que voltar, parar, tá? Então, vamos procurar respeitar e entrar no momento de tolerância aí, que são 10 minutinhos, tá bom? Então, vamos lá, seguimos. Quem poderia fazer a leitura aí do alto? Vamos lá. Vamos, galerinha. Quem poderia? Eu ia ler, mas só que tá muito barulho aqui.
casa Meu irmão tá do também meu não é lado, o tá lugar gritando mais pra caraca, senão até apropriado. ali. Oi? Meu irmãozinho tá do meu lado, ele tá gritando pra caraca, senão até ali. Vamos lá, A pessoal. minha casa também não é o lugar mais apropriado. Meu irmão tá implicando com minha irmã e ela tá berrando pra ele parar e ele não para, aí já viu, né? Então vamos lá. Vai, Paulo. Paulo Renato. Você consegue? O quê? Lê? Isso. A senhora pode transmitir? Posso. Ok. Vamos lá. O Onde enunciado que eu já tá? li, tá? Eu já inicia aqui, ó. Ok. Calma, deixa eu dar um zoom aqui. Eu tenho que ler a parte do João Grilo até o final? Oi? Não. Eu tenho que ler do João Até a metade. Até aqui, até a ó. metade? A segunda folha. Depois eu solicito outra pessoa, tá bom? Beleza. João Grilo. Ah, pancadinhas benditas. Oi, está tremendo? Que vergonha. Tão corajoso antes, tão covarde agora. Que agitação é essa? Encourado. Quem está agitado? É somente uma questão de intimidade. Tenho o direito de me sentir mal com aquilo que me desagrada. João Grilo. Eu, pelo contrário, estou me sentindo muito bem. Sinto-me como se minha alma quisesse cantar. Bispo. Estranhamente emocionado. Eu também, é estranho. Nunca tinha experimentado um sentimento como esse. Mas é uma vontade esquisita, pois não sei bem se ela é de cantar ou de chorar. Esconde-se o rosto entre as mãos. As pancadas do sino continuam e toca uma música de aleluia. De repente, João ajoelha-se, como que levado por uma força irresistível, e fica, com os olhos fixos fora. Todos vão se ajoelhando vagarosamente. Calma que tá meio difícil de enxergar. Vagarosamente? Isso. Tá. O encourado volta rapidamente às costas, para não ver o Cristo que vem entrando. É um preto retinto, com uma bondade simples e digna dos gestos e nos modos. A cena ganha uma intensa suavidade de iluminura. Isso. Todos estão de joelhos, com os rostos entre as mãos, encourado de costas, grande grito, com o braço ocultando os olhos. Quem é Manuel? Isso. Aí quando aqui tá falando, né? João Grilo, né? Com as letras maiores, né? Maiúscula, encourado. É porque é a fala, né? Eles estão falando nesse momento. Vai. Manuel. Peraí, de novo? Isso. Aí depois você vai ler até aqui, ó. Até É onde metade. passa o mouse. Isso. Aí Calma aí. depois a outra Mostra pessoa de lê. novo. Vai. Onde tá? Aqui, ó. Repete. Manuel. Sim, é Manuel. O Leão de Judá. Tá. Sim. Manuel. Sim, é Manuel, o leão de Juda, o filho de Davi. Levante-se todos, pois vão ser julgados. João Grilo. Apesar de ser sertanejo, pobre e amarelo, sinto perfeitamente que estou diante de uma grande figura. Não quero falar com o respeito de uma pessoa tão importante, mas se não me engano, aquele sujeito acaba de me chamar o senhor de Samuel. De Samuel. Samuel. Manuel. Manuel. Foi isso mesmo, João. Foi isso mesmo, João. Esse é um dos meus nomes, mas você pode me chamar também de Jesus, de Senhor, de Deus. Ele gosta de me chamar Manuel, Emanuel, porque pensa que assim pode me persuadir de que sou somente um homem. Mas você, se quiser, pode me chamar de Jesus. João Grilo. Jesus? Sim. Manuel? Sim. Manuel? Sim. João Grilo. Aquele Jesus a quem chamava Cristo? Jesus. A quem chamava não, que era Cristo. Sou eu. Por quê? João Grilo. Por quê? Não é lhe faltando com respeito não, mas eu pensava que o Senhor era muito menos queimado. Bispo. Cale-se, atrevido. Isso, Manuel. obrigada. Vou pedir para outro aluno. Obrigada. Vou pedir para outro aluno, tá?
Valeu. Obrigada aí pela participação. Quem poderia continuar? Eu acho que eu posso. Pode. Eu tenho que subir lá em cima. Então tenta, vai. Aqui, parou aqui, ó. Isso Manuel. não se faz. Manuel. Cale-se. Cale-se você. Com que autoridade está repreendendo os outros? Você foi um bispo indigno da minha igreja. Mudando autoritário, soberbo, seu tempo já passou. Muita oportunidade teve de exercer suas autoridades, certificando-se através dela. Sua obrigação era ser humilde, porque quando mais alta é a função, mais generosidade e virtude requer. Que direito você tem de repreender João porque falou comigo com certa intimidade? Eita! Calma aí, a postura caiu. Com certa intimidade. Isso, aí João tá aqui. foi um pobre em vida e provou sua sinceridade exibindo seu pensamento. Você estava mais espantada do que ele e escondeu essa admiração por prudência mundana. Seu tempo de mentira já passou. João Grilo. Muito bem. Falou pouco, mas falou bonito. A cor não pode ser das melhores, mas o senhor fala bem que faz gosto. Manuel. Muito obrigado, João. Mas agora é a sua vez. Você é cheio de preconceitos de raça. Vim hoje assim de propósito, porque sabia que isso ia despertar comentários. Que vergonha! Eu, Jesus, nasci branco e quis nascer judeu. Como podia ter nascido preto? Para mim, tanto faz um branco como um preto. Você pensa que eu sou americano para ter preconceito de raça? Padre, eu, por mim, nunca soube o que era preconceito de raça. Encourado, sempre de costas para Manuel. É mentira, só batizava os meninos pretos depois dos brancos. Calma aí. Aí, Padre, mentira. Eu muitas vezes batizei os pretos na frente. Encourado. Muitas vezes não, poucas vezes. E mesmo essas poucas, quando os pretos eram ricos. Padre, prova que eu não me importava com cor. De que me interessava? Manuel. Era a posição social e o dinheiro, não é, Padre João? Mas deixemos isso. Sua vez há de chegar. Pela ordem, acabe a vez o bispo, ao encorado, deixe de preconceitos e fique de frente. Encorado, sombrio. Aqui estou, bem. Manuel, como queira, faça o seu relatório. João Grilo. Pois gente que eu nunca suportei. Promotor, sacristão, cachorro e soldado de polícia. Esse aí é uma mistura disso tudo. Manuel, silêncio, João, não perturbe. Ao encourado. Faça a acusação do bispo. Isso. Acabou? Isso. Obrigada, tá? Aí essa cena, né, do alto acabou, né? Vocês sabem que o alto são divididos em cena, né? Como já estudamos anteriormente. Obrigada, Juliana. Antes de dar correção, vamos lembrar aqui que o texto, né, dramático ou texto teatral, tá? Ele tem uma estrutura, o quê? Que assemelha-se ao texto narrativo quanto às características. Como? Um texto narrativo, ele tem personagem, né? História, que é o enredo, a introdução, né? Complicação, que é o clímax, e o desfecho, né? No clímax, que é aquela parte mais emocionante, né? Mais empolgante, ela também é conhecida como desfecho, né? Chamamos também pelo epílogo, né? Muitos autores utilizam o epílogo, mas é a mesma coisa que o desfecho. Bom, a história, né, geralmente é tratada como o texto teatral, por meio de diálogo. Ela tem uma conversa, né, para o telespectador entender o que está passando, né?
a fala de cada personagem, tá bom? Outra coisa importante no texto teatral, tá? São as características, tá? Finalidade do texto, destinatário, tema, a linguagem, né? Que ela é adequada ao texto e às personagens, a estrutura. Outra coisa muito importante, que são as rubricas, né? Conhecidas como rubricas, elas são as informações que vêm dentro do parênteses, né? Geralmente ela aparece em itálico. Não é rúbrica o nome, professora? Oi? O nome não é rúbrica? Isso, porque rubricas, né? Ela não tem acento, né? Rúbrica se tivesse acento, né? Na verdade, a pronúncia certa é rubricas, né? Mas podemos chamar de... Muita gente conhece por rúbricas. Só que ela não é acentuada. Então, a forma correta de se falar são rubricas, né? Mas pode falar rúbricas também, não tem problema não. Outra coisa muito importante é a tragédia, né? Que são os tipos, né? Dos textos dramáticos. A tragédia, a comédia, tá? A tragicomédia, que é a junção do texto trágico e do cômico, tá? Outra coisa que vocês precisam identificar, tá? Não é só a peça teatral. O Alto de Natal também é considerado uma peça, né? Só que o diferenciado da peça, né, que conhecemos como Alto de Natal, é um formato menor, né? A temática, ela é pequena, tá? Igual o exemplo do Alto da Compadecida, tá? A primeira atividade foi o texto que fala sobre o dragão verde, né? Que é dividido em cenas. A segunda já é uma atividade diferente. Tá falando sobre o Alto da Compadecida. Inclusive, vocês trabalharam o Alto da Compadecida ano passado, né? Na FLIG. Foi o tema da FLIG. Todos vocês já assistiram ou já ouviram falar nessa peça? O Alto da Compadecida? Eu já vi. Teve gente que teve que ver para fazer um trabalho pro Marcelo. Isso, né? E foi também um tema, como eu já falei, da FLIG, né? O livro, a obra, né? Só que aqui a obra, o livro, ele foi transformado em quê? Em uma peça. No caso, no Alto da Compadecida. Bom, vocês podem perceber aqui, né? Os personagens estão divididos, tá? Tá bem separado, porque o que? Apresenta as falas de cada personagem que vai introduzir a cena, né? Por isso que está aqui o nomezinho dele, para vocês identificarem, né? Para o leitor identificar onde o personagem está entrando, né? E como, o que ele está fazendo na hora, né? Isso geralmente vem entre parênteses. Bom, aí na questão 8 temos a primeira pergunta. O texto teatral e o texto narrativo apresentam semelhanças. Tanto um quanto o outro narram fatos vividos por personagem em determinado tempo e lugar. É uma afirmação. Aí na letra A, qual é o fato principal desse texto? Quem fez essa? O que fala, né? O assunto principal que é destacado nesse texto. Maria Fernanda? Bom dia, tudo bem? Maria Fernanda? Olha só, eu autorizei a entrada da Maria Fernanda, tá? Mas olha só, presta atenção, Maria Fernanda, do horário, 10 minutos de tolerância, tá bom? Volto a falar, precisamos respeitar as regrinhas. Eu sei que tem imprevisto, a internet cai, né? Acaba a luz. Eu sei porque eu também passo por isso, né? Mas vamos tentar manter essa ordem aí para não entrar atrasado na aula, tá bom? Então, vamos lá. Quem respondeu a questão 8, letra A? Qual o tema principal aí, galerinha? O fato principal desse texto. O que está acontecendo? O que está sendo relatado nesse auto aí?
Que episódio? Vou aguardar a resposta de vocês, hein? Sobre a cor de pele? Sobre o quê? A cor da pele. Sim, fala sobre isso. Mas olha só, a cena, o Alto de Natal, né? Essa peça aí, ela tá apresentando o que para vocês? Qual o tema principal aí? Oju? Não tá apresentando o julgamento de personagem como João Grilo, o bispo, Julgamento. né? O padre, não é isso? Eles morreram. Prestar atenção, pessoal. Eles morreram e eles estão sendo julgados. No início do texto é falado isso. Então, eles estão sendo julgados por quem? Quem que está julgando eles? Jesus? Isso. Né? Não é Jesus? Manuel, que está aí como Manuel, né? Que conhecido também como Emanuel. Jesus. Isso aí. Então, a cena principal aí desse texto, né, desse auto aí, é o julgamento dos personagens. João Grilo, o bispo e o padre. Alguém colocou de outra maneira? Só. Oi? Só coloquei julgamento. Tá ótimo. Não precisa falar o nome dos personagens, não. Tá ótimo. Alguém colocou outra resposta? Ninguém fez? Estão esperando a resposta? Olha, oitavo Professora, ano. essa Oi? questão, tem muita questão que eu não fiz, porque minha apostila eu fui perceber agora, e na hora que minha mãe foi imprimir, tá faltando muita página, então eu não sabia que tinha esse exercício. Ah, entendi. Ana Júlia, a apostila de agosto, ela tem 2 atividades diferentes. Tem a atividade 1, que é falando sobre a cena do dragão. Tem a atividade 2, que é essa do Alto da Compadecida. E tem a atividade 3, que é a proposta de produção de texto. Depois você dá uma olhada. Tá bom? Tá. Então é isso. Então a número 1, a resposta que é o julgamento, né? Dos personagens, porque eles morrem e são julgados, né? Julgado por Deus, né? Por Jesus. Bom, e a letra B? Onde possivelmente ocorrem os fatos? Eu coloquei no céu. Isso, possivelmente era o céu. E esse céu se localizava onde? Lá em cima. Um tribunal, né? O céu aí, no caso, era conhecido como um tribunal, não é isso? Porque se eles estavam num julgamento, né? Terrena, aqui na Terra conhecemos como tribunal, onde que é julgado as pessoas que praticam algum crime, né? Então, vocês podem colocar no céu, no tribunal, porque se trata de um julgamento. Alguém colocou de outra maneira? Não? Tudo bem até aí? Alguma dúvida? Não, né? Então, vou lá. Vou continuar, hein? Vamos seguindo. Letra C, da questão 8. Qual é aproximadamente o tempo de duração dessa cena? Quem respondeu essa? Professora, tempo de duração por 10 minutos, 11 minutos? Isso. Olha, eu coloquei uns 15 minutos. Até menos, né? É muito rápido essa cena. Ela acontece em 14 minutos. Oi?
14 minutos. Até menos. É de 13 3 a minutos. 4 Eu coloquei 15 minutos. minutos. Eu botei 5. Professora. Isso, até 5 minutos. É uma cena que acontece. Esse julgamento é muito rápido. Entendeu? Então, quando pergunta aqui na questão 8, a letra C, qual é aproximadamente o tempo de duração dessa cena, vocês podem botar até 5 minutos. Não mais. Porque é tudo muito rápido. Vocês podem colocar aproximadamente 5 minutos. Foi? Alguém atrasado? Não? Tá todo mundo acompanhando na questão 8, letra C? Sim? Então vamos lá. A questão agora, questão 9. Lê pra gente, Jorge, por favor. A número 9. Nesse texto, o narrador está ausente. Apenas disso, apesar disso, conseguimos ter uma visão ampla acerca das personagens. Isso. Então, aí na questão 9, essa daí é uma afirmação, né? Nesse trecho, o narrador está ausente. Apesar disso, conseguimos ter uma visão ampla acerca das personagens. Aí, letra A. Que ideia você faz de João Grilo e do bispo? O que você acha? Eu acho a salvação. O que você acha de que o João Grilo, ele é o quê? Legal. É, mas além de legal, ele tem uma característica marcante aí. Duas características. Ele é muito o quê? Racista? Oi? Racista. É, não seja ser racista, não. Não é essa característica, não. Preconceituoso? Não. Ele é esperto e corajoso, né? Ele tem aí, ó, a coragem de bater de frente aí. O bispo. E o bispo? A mesma coisa. Isso, mas o bispo é o quê? O bispo é aquele canto de julgamento. Autoritário, não é? O bispo aparece que, ó, ele além de mundano, do mundo, né? Tem característica mundana, e ele é autoritário. Ele exerce bem o papel de um bispo? Você acha que um bispo, um representante da igreja, né? Que fala sobre Deus. Não. Calma aí, deixa ela acabar de responder. Ele tá sendo o quê? Ele não tá exercendo isso, egoísta aí, né? Ele é autoritário e não deveria ser assim, pelo contrário, né? Ele deveria ser uma pessoa mais humilde, né? E ele não. Ele é mundano mesmo, aí mesmo no texto fala disso, que ele é do mundo. E o bispo, apesar de ser uma pessoa física, de carne e sangue, ele precisa o quê? Ensinar, dar exemplos a quem? Ao povo, porque ele aprendeu, ele estudou para isso, para levar a palavra de Deus, e ele não está fazendo isso, tá? Então, João Grilo já aparenta ser esperto e corajoso, e o bispo não, o bispo já é autoritário, mundano. Alguém colocou outra característica aí? Alguém falou uma outra característica. Quem falou antes? Foi você ou Wallace? O Wallace, França, você falou uma característica antes. Qual foi? O bispo? Isso. Olha, depende se... eu não sei, porque eu não conhecia o personagem desse. Ele pode ter uma característica igual dele, só que a diferença pode ser diferente dele, do João Grilo. Isso. João Grilo, você falou qual característica para ele?
Eu ia colocar doido, eu ia colocar doido, mas corajoso, mas tudo bem. Pode ser também, doido, cabe até para essa personagem dele, mas coloca assim, corajoso, esperto, tinha uma audácia aí, né? Ele não era fácil, não. Então, vamos lá. Seguimos. Na letra B. De que forma as características de cada personagem nos reveladas se não há narrador? Depende, porque isso aí foi uma história antiga do passado. Depende, se não tivesse narrador, a história ia ser igual aqueles filmes do filme de preto e branco. Só ia ter a fala e o nome escrito. Pelas falas dele, não é isso? Não tem narrador, não tem a presença do narrador. Mas aí no diálogo que acontece, né, na peça, no alto, nós podemos ver o quê? As características presentes nas falas dele. Na hora que ele fala que é corajoso, quando o bispo se mostra autoritário, nessas falas, podemos perceber as características de cada personagem, mesmo sem a presença do narrador. Tá bom? Quem mais fez essa questão B, da número 9? Colocou outra coisa que não seja fala, seja outra coisa. Bora, pessoal! Ninguém fez? Ó, começar a anotar os nomes aí dos alunos que não estão fazendo as atividades para casa. Essa atividade já foi, passada a tempo. Vocês precisam fazer as tarefas para tirar dúvida na aula, porque senão ficar só esperando as respostas é complicado, hein? Tenho observado que vocês não estão fazendo as tarefas. Vamos lá, quem mais fez a questão 9, letra B? Fala, Juliana, sua resposta. Juliana, Matheus, Paulo, tem aluno aí com a câmera desligada. Se não ligar, eu vou acabar deletando da aula. Não quero fazer isso. Oi, professora. Então, acontece que eu não fiz. Não fez, né? Então, faça agora. Eu também não, professora. Quando fala na questão, como é que o leitor, né? Como é que o telespectador sabe, né? As características das personagens. Oi? A Luana disse que a câmera dela tá ruim. Ah, sim, amor. Obrigada. Eu visualizei aqui a mensagem. Obrigada. Então, como é que consegue visualizar, né, essas características? Pelas falas. Pelas falas, isso aí. É no diálogo, né, que as falas estão presentes, que podemos caracterizar as personagens, ok? Quem não fez, faça. Vamos agora para a questão 10. Na questão 10, deixa eu compartilhar aqui, peraí, que eu saí. Eu acho que eu já sei Dúvida? a resposta. Alguém com dúvida 10. Na questão 9? Não? Não. Então vamos lá. Eu sei a resposta. Oi, meu amor, fala. Olha a minha câmera, vou ligar ela. Ela tá toda totalmente preta. É? Tá. Se alguém tiver algum problema com a câmera, pessoal, só comuniquem lá a direção, por favor, tá bom? Só para eles ficar, no caso a direção, eles ficarem cientes, né? Que tá com algum defeito na câmera, tá bom? Eu agradeço. Professora, a minha também aí, ó. A minha também é toda preta, ó. A minha quem? Quem tá falando agora? Pedro. Não tá, não. Leandro? Pedro? Ele ligou a câmera justo agora. Sim. Olha. Tá, mas você tá ficando preto assim o quê? Você não tá conseguindo ligar? Eu? Não, liga, mas só que fica preto. Se você se você liga, fica preta. Uhum. Tá, então o que eu vou pedir a vocês? Quem tiver...
Fábio, Pedro, quem tiver com algum probleminha na câmera, avisa a direção. Eles precisam ficar ciente que não está funcionando a câmera do aluno. Senão eu vou ficar toda hora perdendo tempo, chamando atenção. Isso atrapalha o andamento da aula, tá bom? Vamos lá então, seguimos. A questão 10 pergunta o seguinte. No texto teatral, as falas das personagens assumem um papel de destaque na construção da história. Como é produzida a fala das personagens pelo discurso direto e indireto? Vocês estão lembrando... Desculpa. Como é produzida a fala das personagens? Pelo discurso direto ou pelo indireto, né? É o direto. Isso. Por que é o direto? Por causa do texto teatral. Isso. Por causa do texto teatral, porque o texto teatral possui o quê? Liga o áudio. Diálogos, isso aí. Né? O texto teatral, o alto, a farsa, são textos que precisam ter diálogo, porque não tem narrador, né? Tudo é apresentado, né, para o público pelo diálogo. Então, não tem presença de narrador. Tem até casos, né, de peças teatrais que são monólogos. É apenas um personagem contando a história. Mas também não tem narrador. Né? Apenas a fala dos personagens ou da personagem, né? Então, o discurso direto... Coisas brancas e pretas. Se vive de branco e preto, o cara só fala, aparece azeitinha, continua andando, sabe? Isso, tem o nome, né, da personagem que vai falar, vai introduzir a fala e a fala. No caso aí, pelo discurso direto, que é a presença do diálogo. O indireto, quem fala? Somente o narrador, né? Quem conta a história, quem narra. Muito bem, então a questão 10 é pelo discurso direto. Todos fizeram assim? Todos colocaram pelo discurso direto? Professora. Sim? Oi, fala, Matheus. Apareceu aqui que tua chamada vai encerrar daqui 10 minutos. Ah, sim. Obrigada, tá? Vamos lá, também. tentar corrigir pelo menos mais 2 questões. Na questão 11. Há no texto teatral alguns trechos em letras de tipo diferente, ou seja, itálico, como por exemplo. Aí o trecho que está aqui embaixo, ó. Bispo, estranhamente emocionado, todos vão se ajoelhando vagarosamente, encorado, sempre de costa para Manuel. Esse trecho retirado lá da peça, né? Qual é a função desses trechos? Quem fez essa? Qual é a função desse texto? Isso, a função, né? O que ela indica? Indicar aqui o quê? Que os personagens estão fazendo o quê? Um texto narrativo. Não, no caso, essa função tá indicando um acontecimento dos personagens. Eles estão fazendo o que na hora da peça? Eles estão se movimentando em cena, tá? Quando tá em itálico, que aparece entre parênteses, eles estão com letras diferentes, tá? Essa parte aqui que está em negrito, itálico, está dizendo isso, que o personagem está se movimentando com expressividade na peça, tá bom? Ele ficou emocionado, né? Todos se ajoelharam vagarosamente. Olha só, não está tendo aí movimento? Indicando que está tendo um movimento, ele está se abaixando vagarosamente. Então, quando estiver em itálico, de maneira diferenciada, quer dizer isso, que os personagens estão se movimentando em cena, tá? Porque vocês estão vendo a peça? Não, vocês estão fazendo a leitura. Então, vocês têm que visualmente, mentalmente, na cabeça de vocês,
visualizar a cena. Então, vocês precisam saber em que momento eles estão se movimentando, ou eles estão parados, eles estão gritando, triste, né? É essas letrinhas em itálico que vai o quê? Direcionar vocês em como está acontecendo a cena, né? Em determinado momento, ok? Dúvidas aí na questão 11? Não? Então tá. Vamos agora, pessoal, olha só. Questão 12. Questão 12 é só para marcar. O texto teatral é escrito para ser representado, ok? Nessa cena, que tipo de variedade linguística predomina? Estão lembrados? Formal. Formal, informal, regional ou popular? Formal. Isso, a linguagem informal, aquela linguagem o quê? Coloquial do nosso dia a dia, não é isso? Então, é uma linguagem que utilizamos no nosso dia a dia, informal, tá bom? Então, a 12, vocês podem ligar a linguagem informal. Alguma dúvida até aí? Não. Não? Olha só. Vamos fazer o seguinte, então, porque a aula vai terminar. Falta poucos minutos. Façam a questão 13, tá? E atividade 3, vocês irão fazer uma produção de texto, tá? Leiam a atividade 3 com atenção, tá, pessoal? Atividade 3, ó. Planejando o texto teatral. Vocês vão ler as instruções e vão fazer. Para na próxima aula, eu vou solicitar que alguns alunos façam a leitura do texto. Tá bom? Mas que texto eu tenho que fazer? Lê aqui, ó. As instruções. Tá vendo? Você vai criar, Wallace. Vai criar como se você fosse o autor de uma peça teatral. Com as características, uma narrativa que possua um diálogo, que possua os personagens, e vai fazer esse texto, tá bom? Professora. Oi? Fala, Matheus. Aí o tempo tá feio também? Tá meio frio. Começando a mudar. Ok?